Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Glória a Deus. Não há espaço para mais nada. Aleluia. E deve ser uma igreja relevante. Precisamos ser como atalaias. Antes de você receber, fala: eu sou um atalaia. Amém. Podemos? Amém ou misericórdia? Ezequiel 33, versículo 1. Venha a mim. Tá ali, né? Tem a Almeida Revista aí atualizada? Acho que não, né? Só vamos ver nessa. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido por sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe será avisado da minha parte. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações essa manhã, como tu já tem falado desde o momento da escola dominical, desde os louvores enclaros a ti, Senhor. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Ó Deus, possamos nos alimentar nessa manhã, Pai, e leva nossa mente cativa à tua obediência, que nada venha nos distrair, Senhor, e roubar a tua palavra de dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nas antigas cidades, né, cidades muradas, elas haviam uma atalaia. Por favor, muito obrigada. Uma atalaia para estar nessa posição que o Senhor deu a cada um de nós. E nós vamos ver essa comparação da atalaia com nós que somos cristãos, de uma igreja que tem identidade, igreja relevante, né? E a gente também compara muito aqueles quartéis, né? Quando você passa pelo quartel, tem aquele sentinela ali, tem aquele que fica, não pode passar nem uma mosca, né? Eles estão ali sentindo, não pode nem se mover, né? Eu lembro quando o pastor Tiago estava no CPOE, quando tinha as formaduras, os estavamentos, né, para a família aí, e ele estava lá, acho que só escorria, né? Só escorria, não podia nem piscar, nem ter aquela torcida, limpar, tinha que ficar ali, né? Certinho ali, sem se mexer. Então a posição do atalaia é de firmeza, né? De propósito, de não desfocar, não tirar o foco daquilo que foi enviado para ele fazer. Né? E eles tinham algumas responsabilidades que no decorrer da palavra a gente observa. Eles tinham a responsabilidade de vigiar de dia e de noite. Lá em Isaías 21:8 está escrito isso. Isaías 21:8. Então o atalaia gritou como leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou de pé.
de guarda me ponho noites inteiras. Então, é de dia, de noite, ele tinha que ficar vigilante, de guarda. Ele também tinha a responsabilidade de avisar ao povo sobre os perigos de guerra, como nós vimos, tocar a trombeta e evitar a entrada dos invasores. Por isso, então, que nós somos comparados como os atalaias, como vigias, vigilantes. A palavra diz que nós devemos meditar. Lembra lá? Onde está isso? De dia e de noite? Onde que está esse texto? Deus me chama como profeta Ezequiel. Como ele chamou o profeta Ezequiel? Para ser uma atalaia. E lá em Mateus, capítulo 24, 42, vai falar sobre essa vigilância. Mateus, eu fui ler até a Bíblia. Portanto, o que temos que fazer? Vigiai. Por quê? Não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então precisamos estar vigilantes. Foco, né? Temos um foco, temos uma comissão. Falamos no final da aula, né, professora Ana? Nós fomos comissionados ao quê? Isso vocês sabem de cabeça, né? Vou começar. Ide. Vocês estão com sono, cansados? Mais alto um pouco. É o microfone? Só isso? Ensinando aquilo que foi dado a nós, fazendo discípulos. Né? Então nós precisamos ouvir, precisamos falar. Então tudo que nós estamos aprendendo aqui é para guardar para a gente? Não. É para nós nos moldarmos, somos transformados pela palavra de Deus. Nós cantamos aqui o hino, né? O Senhor transforma o nosso ser para poder falar para outros e transformar a vida de outros. Não é verdade? Às vezes a gente acha até que o nosso testemunho é para a gente ficar calado, né? Ontem tivemos essa experiência. Nós pegamos um Uber e a gente estava calado e o motorista estava passando por uma experiência que o pastor começou a falar a experiência dele. Aí ele falou assim: nossa, o meu problema é desse tamanhozinho aqui. Olha, isso foi uma lição que o Senhor está me dando. Então, o nosso testemunho também gera fé nas outras pessoas. Então, se você recebeu algo de Deus, se você está passando algo, né? Passando pelo deserto até, passando por uma prova, a sua experiência vai ajudar na experiência do outro. Que não sei vocês, mas quando a gente está passando por alguma situação, parece que só a gente está passando, não é verdade? Parece que o nosso problema é maior do que todos na vida. Aí a gente começa a analisar, começa a olhar para os lados, começa a olhar para trás. Opa, peraí, por que eu vou para a caverna agora, né? Eu preciso me erguer, eu preciso, né, ter força em Deus. A palavra tem tantas passagens que vai nos surpreender, que vai nos encher, que vai nos movendo em fé, né? Aí a gente vai lembrando, né? Cada vez que a minha fé rompendo em fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vai. Nas montanhas e vales, desertos e mares,
sendo um atalaia. Além de estar correndo, né? Já está andando e está sendo boca profética por onde ele passa. Então, não esmoreça. Não sei porque eu estou falando isso, porque eu estou fugindo aqui da palavra. Mas eu creio que Deus está falando conosco, né? E vamos romper de fé. Romper para poder ser canal de bênção por onde a gente passar. Às vezes a gente acha que é preciso ficar santo em tudo, limpar tudo, para depois fazer a obra de Deus, não é assim? Não, agora eu não vou para a igreja, não. Ah, não, agora não. É na caminhada que o Senhor vai fazendo, é na caminhada que Ele vai restaurando, é na caminhada que Ele vai moldando, que Ele vai mudando, e a gente cada vez mais vai se entregando. Amém? Então nós precisamos ser como esses atalaias. Assim como o Senhor chamou o profeta Ezequiel para vigiar. Nós já lemos Mateus 24, 32 já, né? Avisar o mundo que o inimigo se aproxima. Esse é o nosso papel também. De ir contra o pecado. Não estamos na época do... Isso não tem nada a ver, né? Na época que eu me converti, falava muito isso. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, não. Também é demais, né? Não. É verdadeiramente combater o pecado. Combater o que o inimigo tenta nos aproximar de nós para destruir a nossa vida. Ele não quer só chegar e fazer uma visitinha e ir embora. Ele quer entrar e quer fazer arruaça e ele quer destruir o povo de Deus. Haja visto você olhando para os lados. Onde está a igreja do Senhor? Não é? Eu já falei aqui e vou repetir. Hoje o inimigo está cegando tanto o crente que arrumam festa, aniversário, churrasco, juntação no domingo. Onde o povo de Deus era para estar reunido na casa dele. Os filhos estão em volta da mesa, né? Com o pai. No domingo. Né? Para quê? Ele quer tirar o foco. Não é verdade? Mas nós, como atalaias, como vigias do Senhor, estamos focados no que Ele quer para nós. Assim como a atalaia fica lá no alto das muralhas, nós estamos também sobre uma torre forte, que é o Senhor. Provérbios 18:10. Provérbios 18:10. O que diz aí? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Aí você lembra de outro hino, qual é? Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei, não temerei, tu és o grande eu sou. Elevo minhas mãos, preciso receber. Agora, hein? A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Até Jesus no deserto, ele foi através da palavra. E nós temos essa palavra. E torre forte é o Senhor, é a palavra dele que nos acolhe, e nele que nós estamos seguros. Somente nele. Sem ele nós não somos nada. Por isso que temos que vigiar para não sair dessa presença, né? Dessa doce presença que nós vemos. Olá, Calma! Trouxe o Cainã? Trouxe? Trouxe o Cainã? A Diana falou que ia apresentar o Cainã hoje. Glória a Deus. E também alertarmos o povo sobre os perigos do pecado. Não é como? Cuidado, certo? Então a atalaia precisa ter, boa visão, boa audição, e para falar ele não pode ser
ouvidos atentos ao que o Senhor disse. Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Igreja Casa e Vida, o Senhor está nos chamando a nos levantar, que Ele quer falar conosco, amém? Você recebe isso? Ouça o que o Espírito Santo diz. Versículo 27. Mas quando eu falar contigo, continua o Senhor falando, darei que fale da tua boca, e fale a tua boca e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebeldes. Então, qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Entra no YouTube e muda É ouvir o Senhor legenda. e falar. Ele vai usar a nós. Agora ele lembra daquela passagem que fala que se nós não falarmos das pedras do amarão, né? Que nós não deixemos, né? Que as pedras também, né? Que o Senhor use a nossa boca. Use a nossa boca. E eu profetizo sobre cada lado aqui, ó. Bota a nossa boca, ó. O Senhor uste. Eu gosto daquele versículo e falei na quinta-feira, ó. Abre bem a tua boca que eu encherei. Não pense que é de você mesmo. Às vezes a gente acha, né? Ah, não, eu não vou falar, não. Mas não é você. É o Senhor que está enchendo. É o Senhor que está colocando as palavras na tua boca. Então, se você tem Espírito Santo, se você ouve o Senhor, é Ele que vai falar através de você. Nós somente somos, o pastor gosta de falar na palavra, o canudinho. Nós somos o canudinho só. Né? O Senhor é que vai fazer. Ele que vai nos usar. E nós precisamos estar dispostos, como acalarmos, filhos, vigilantes, de dia e de noite, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos enche, nos capacite. Esses são os momentos que nós estamos passando nesse jejum, momentos de consagração. Talvez você não possa estar na live 10h30, mas você faz o seu momento de devocional, né? O seu momento com você com Deus, e ali você ouve a Deus. Não só fala, porque a gente tem costume de orar e só falar. Ah, estou precisando, mas fala um pouco, ouve o Senhor. E aí eu quero testemunhar o que a Michelle falando na live de ontem, né? Pastora, vai acabar os 40 dias de jejum. Está sendo tão bom. Todo dia a gente se encontra, né? Mas não vai acabar, né? Nós temos o Senhor e nós temos esse momento com Ele, em que Ele vai nos capacitar, vai nos encher e sermos como talentos. Amém? Nossos ouvidos, então, precisam estar atentos ao que o Senhor diz. A nossa visão precisa estar, né, aberta para que o Senhor tenha a fazer, Ele tenha a nos mostrar. Mostra coisas boas para edificar e mostra coisas ruins para tirar da nossa vida. Então é esse discernimento que o Senhor está nos dando. Esse discernimento que Ele quer nos dar
dizer. Às vezes não era muito falar, é no agir, é no nosso comportamento, é no nosso testemunho de vida. De vida, né? Não era muito falar. Não tem aquela frase que a gente fala? As palavras convencem, mas o testemunho é muito mais com a nossa vida. E por último, precisamos falar o que ouvimos de Deus. Romanos 14:10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos comparecemos. Não, é 10:14, perdão, falei 14:10, né? Agora não é o que eu falei. Agora não tem nada a ver com o que eu falei. Como porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Aí vem o mesmo, né? Como ouvirão, se não há quem pregue? Agora você não lembra. Então, como ouvirão, se não há quem pregue? Quem é para pregar para esse povo? Eu. Glória a Deus, nenhum. Quem vai pregar para esse povo? Eu. Ah, estão ligados agora. Mas é assim mesmo, sempre pega na segunda. Pega no campo. E lá em Ezequiel 33, onde nós lemos o texto, né? No 3, ele disse o quê? 33:3. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Tocar a trombeta, então, é falar o que o Senhor, o que você ouve do Senhor. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Nós vamos pregar, amém? Nós vamos falar, nós vamos dar as boas notícias, as boas novas. E ele fala também lá no versículo 7, ainda no 33. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e darás aviso à minha parte, por minha parte. Nós é que somos chamados para falar. Não ouviu glória? Glória a Deus. Amém. É para falar de coisa boa, gente. João 20:21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E avisar, falar, é diferente de convencer. Nós somos chamados a falar. E quem convence? Glória a Deus. Porque às vezes a gente tem que ter Jesus por fora baixo. E você vai ser salvo demais. Vai salgar demais. Ou então vai ser luz demais que vai cegar o povo. Né? Tenha sabedoria. Temos que ter o discernimento do Senhor na hora certa de falar. Na hora certa, para que não sejamos luz demais nem sal demais. Glória a Deus. Amém? João 16:7-8. Diz que quem convence é o Espírito Santo. Fala aí, o pessoal anotar esse versículo aí, ó. Para não engasgar o povo. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for,
Deus.